Olá, eu sou o Dr. Cascapere, mais um Saúde Fora da... Eu sou Rubens Cascapera Júnior, meu CRM é 41749, e hoje eu vou trazer um assunto bem diferente do meu tradicional. Quero dizer aqui que eu tenho um conflito de interesse porque eu faço parte desse grupo que eu considero um grupo que veio para ajudar o planeta Terra. Parece ousadia, mas eu vou te falar. Você já teve falta de ar? Você já passou por uma crise de falta de ar? Você já passou por uma sensação de afogamento? Já viu alguém que passou por uma sensação de afogamento, um engasgo, ou mesmo um afogamento? Uma das piores coisas que existe no ser humano é ter falta de ar. E a falta de ar, todos sabemos, né? Nós podemos ficar sem comer vários dias, sem beber água, poucos dias, mas sem respirar, poucos minutos. E quando somos adultos, em poucos minutos sem respirar, morremos, né? Ou temos um grave quadro neurológico. Mas nós vamos falar hoje aqui de um fato que acontece muito, e é um fato um pouco conhecido pela maioria das pessoas. A hipóxia perinatal. Vamos lá, eu vou explicar. Existem muitas crianças, eu vou dar dados aqui para vocês, que ao nascerem sofrem uma falta de oxigenação, uma falta de ar. Essa falta de ar é muito grave. Se for severo demais, a criança vem a morrer, nasce já morta. Mas existem muitas, eu vou passar aqui para você os dados estatísticos, de crianças que nascem com falta de ar, não morrem, mas afetam de forma muito profunda e severa o cérebro. Só que descobriu-se, por acidentes, né, crianças que, por exemplo, caíram em águas profundamente geladas, que essas crianças ficaram vários minutos afogadas, foram recuperadas, tiveram que passar em hospital, tudo aquilo, foram reoxigenadas, foram ativadas de novo o coração, todo aquele trabalho, e que o cérebro, por estar em águas profundamente geladas, ele foi conservado. É isso mesmo. Então, mesmo parando de respirar, mesmo o coração parando de bater por alguns minutos, o cérebro, por estar em profundas temperaturas, muito baixas temperaturas, o cérebro foi preservado. Isso trouxe assim uma novidade, trouxe uma ideia, né, de que, e aí? E as crianças que nascem, muitas crianças que nascem, para você ter uma ideia, vamos lá. Vamos adicionar aqui um slide para você estar entendendo o que eu vou falar. A cada 2 em 1000 nascidos vivos em países desenvolvidos, acontece isso aí. 5 em 30 mil nascidos vivos em países pobres ou em desenvolvimento. Isso chega a 1 milhão de mortes ao ano no mundo e 99% em países pobres e em desenvolvimento. O que acontece? Isso que a gente chama hipóxia perinatal. São crianças que nascem com falta de oxigenação. No canal de parto, ou ficam muito tempo para nascer, ou tem um problema grave para nascer, e ficam sem respirar. No Brasil, vejam, no Brasil, morrem todos os dias 13 a 15 entre 13 e 15 recém-nascidos, decorrentes dessa asfixia perinatal, quer dizer, falta de oxigenação, um estrangulamento, às vezes pelo cordão umbilical, às vezes pela dificuldade de passar no canal de parto, fica muito tempo. 13 e 15 recém-nascidos, asfixia. Você sabe o que é asfixia? Você já passou por uma situação dessa? Terrível. E quando sobrevivem com sequelas. O que são sequelas? São lesões neurológicas. Então, 20% das mortes perinatais tem a ver com asfixia. Asfixia é um estrangulamento, a falta de ar. Então, veja, todo mundo já passou por uma situação, às vezes um engasgo, às vezes na piscina ficou um pouco mais de tempo, é desesperador. Imagine uma criança nascendo asfixiada.
E aí 20% morrem, né? 20% das mortes perinatais, quer dizer, do número de crianças que morrem, tem a asfixia na hora do nascimento. Perinatal quer dizer na hora do nascimento. Milhares de crianças, como vocês viram aqui, eu vou pôr de novo aqui, olha só, entre 5 e 30 nascidos vivos em países pobres ou em desenvolvimento, né? 1 milhão de mortes ao ano no mundo, 1 milhão. Agora, o grande problema, entre aspas, né? Claro, a morte já é uma tragédia, mas o grande problema é quando essas crianças sobrevivem. Presta atenção no que eu vou falar agora, porque é muito importante você entender. Você que está aí grávida, você que está aí, não é uma questão de... Porque, graças a Deus, você talvez esteja me ouvindo, talvez você não faça parte desse grupo. Mas é importante que você saiba que os países mais pobres, e mesmo nós, no nosso país, em estados mais empobrecidos, mais em periferia, ainda acontece bastante. São crianças que, ao nascer, não têm todo aquele cuidado, às vezes não teve o pré-natal direito e tal, e ao nascer, passam por essa situação. Então, o pior é que, na grande, massiva maioria, são crianças, infelizmente, de um baixo nível social. Mas isso também ocorre em qualquer nível. Então, imagine nascer uma criança que ficou sem respirar, ficou asfixiada, ficou estrangulada ali no nascimento. Então, sobreviveu. Só que lesou, machucou, afetou o cérebro de forma que não tem retorno. Não tem retorno. Eu vou passar aqui uma imagem forte para você entender a questão como ela é séria. Olha aqui. Olha só. Essa criança, 1 ano. Imagine uma criança 1 ano assim. Tem que ficar num respirador, num coma absoluto. Né? Tem que ficar aí sendo respirado. Não tem, é uma vida vegetativa. 1 ano de idade. Quais são as... Vê, eu queria parar aqui, porque assim, infelizmente, é uma questão muito séria, pouco conhecida. Por isso que eu estou trazendo aqui para você a importância de você disseminar esse vídeo para mais pessoas terem conhecimento. Porque nós temos já no Brasil uma solução fantástica para isso. Mas espera um pouquinho que você vai entender aqui outras coisas. Então você viu aqui como é complexo uma situação dessa. Milhares de pessoas. Aí, olha só. Vamos lá. O tempo estimado de uma criança numa UTI, quer dizer, nasceu e teve uma lesão neurológica. Afetou a parte neurológica. Morreu alguns neurônios. A criança, é importante que eu vou falar aqui, a criança tem uma capacidade imensa, né? Quando disseram crianças que afogaram-se em águas geladas, foram recuperadas vários minutos depois e ficaram bem, recuperou completamente. Então, a criança tem um padrão de recuperação fantástico, mesmo que ela fique alguns minutos com essa asfixia, com essa falta de oxigênio, e o cérebro precisa ser feito alguma coisa imediatamente. Ao nascer, percebeu isso, precisa ser feito uma coisa imediatamente. O tempo estimado de uma criança dessa, que não foi feito o que poderia ser feito de maneira imediata, tempo estimado numa UTI, imagine, 6 a 8 meses, imagina esse sacrifício. Eu estou falando até sacrifício emocional. Todo um problema seríssimo, de 6 a 8 meses. A estimativa de vida em países desenvolvidos, em boa estrutura, 18 a 20 anos. Mas é 18 a 20 anos com a vida vegetativa. Essa pessoa não vai ter vida. No Canadá, país super desenvolvido, uma criança desse problema tal, que sobreviveu, mas tem uma sequela neurológica, custa em torno, na verdade, 4 milhões de dólares. Canadá, eles fazem contas, né? 4 milhões de dólares. No Brasil, o gasto estimado de internação, R$ 2.500 por dia, 18 anos. Serão 16 milhões, né? Se fosse viver os 18 anos, 16 milhões 425 mil. Imagine, por uma vida vegetativa. Tá, pessoal? Então, é assim, é muito importante isso que eu estou falando, porque eu estou trazendo para vocês um assunto que é um pouco fora do meu tradicional, mas que a importância que vocês precisam ter sobre um fato que acontece muito e não se sabe.
E a gente precisa alertar, né? Porque por isso é importante um pré-natal bem feito, um acompanhamento, todo o processo, se vai ser parto normal, se vai ser cesárea, tem todo um acompanhamento. Mas, infelizmente, nós temos muitas famílias que não têm essa condição. E acaba acontecendo esse desastre. Embora isso não são só em famílias só de baixa renda ou de classe social muito baixa. Pode acontecer em qualquer lugar. Tem hospitais de ponta, já aconteceram. E aí é importante que, mas é um caso em 1000, 2 casos em 1000, opa, mas um caso em 1000, caso em 2000, e o seu caso, e da sua filha, o seu neto, ou alguém que você conhece. Então não é assim que a gente pensa assim, é um absurdo acontecer uma situação dessa, se você tem o que fazer, Então vamos lá. Tá percebendo aqui, ó? Então, em termos financeiros é complicado falar, porque quanto custa, né? Vamos lá. Família que não possui condição, como é que faz? Como é que vive? A home care, como é que é? Muitas vezes o convênio não dá certo. A grande maioria dos pais com filhos sequelados, as famílias se desfazem. Porque é um sofrimento terrível. Sofrimento terrível. O meu colega, que praticamente é o pai dessa invenção brasileira, genuinamente brasileira, espetacular. Eu fico arrepiado quando eu fico pensando que é uma invenção brasileira para o mundo, né? O inventor, ele acompanhou muitos casos e viu o sofrimento da família. Teve até um caso que mostrou aí, que era um caso de amigos dele, pessoas, então, de uma boa classe social, que teve o acidente, o problema, e muitos anos daquele jeito. Aquela primeira foto que eu mostrei, aquela criança. A família se desfaz, separam, é um sofrimento para todo mundo. E quanto custa a perda de um filho por falta de uma terapia apropriada? Porque pode ficar 8 meses no UTI, depois vai para casa, e como é que vai fazer? Tem que ter todo aquele aparato. Tá? Então, eu estou trazendo aqui para vocês um assunto sério e grave, que nós precisamos ter conhecimento para que a gente possa divulgar o máximo possível para as pessoas que vão dar à luz e que fiquem muito atentas fazendo o pré-natal, acompanhando, para que isso não ocorra. E se ocorre, tem que buscar, isso aí é importante, tem que buscar quando você vai no seu hospital, você precisa saber disso. Você vai dar à luz o seu filho, sua filha vai dar à luz, ou mesmo sua esposa, você precisa conhecer. Será que o seu hospital já está aparelhado para isso? Ou que tipo de aparelhagem tem? Então isso é muito sério, é muito grave isso aí. A maioria das pessoas não conhecem esse processo. Nós estamos falando de asfixia perinatal, que é a falta de ar ao nascimento, né? Então vamos lá. Então, existe no Brasil um produto que foi totalmente brasileiro, nacional, que faz um tratamento. Qual é o tratamento? Mas, Rubens, qual é o tratamento disso? Como assim? A criança nasce? Isso. Quando você identifica, e a identificação faz parte do processo, do treinamento que é feito, quando você identifica que a criança passou por um problema dessa falta de oxigenação, asfixia perinatal, você imediatamente precisa entrar com o processo terapêutico, que chama hipotermia, quer dizer, baixo, termia, temperatura baixa. Então, eles imitaram aquelas crianças que quase morreram afogadas em gelos, em águas muito geladas. Quando diminui a temperatura cerebral, as crianças preservam aquilo que inflamou o cérebro, porque a falta de oxigenação faz uma inflamação no cérebro. É como se inchasse o cérebro. Ora, quando você tem uma pancada, bate a perna, alguma coisa, você não põe o gelo? Então, imagine que a falta de oxigenação faz um inchaço, um edema cerebral. E se você conseguir resfriar, vai ter menos sequela, ou não vai ter sequela nenhuma. Então, já se sabe hoje em dia, e o nome chama hipotermia terapêutica. E as hipotermias terapêuticas até hoje, até bem pouco tempo, eram feitas por aparelhos muito difíceis. É gelo, tem que ficar pondo gelo, e é difícil controlar a temperatura, é uma confusão. Então, o Dr. José Maria, um neonatologista internacionalmente conhecido, brasileiro, pessoa fantástica, desenvolveu, junto com as equipes, o Neonato Flow. O Neonato Flow é um berço onde ele tem, além de outras facilidades, porque aqui você pode ver
de uma certa forma, a criança fica aqui, não tem aquela cúpula em cima, sabe aquela cúpula quando fica no berçário? E esse aqui está totalmente isolado. É uma invenção desse doutor José Maria Rodrigues, com equipes de engenheiros, que a criança fica totalmente isolada. Aqui, por que parece, não tem nada, mas o ar tem uma camada de ar aqui que não deixa infeccionar. Então a criança fica num isolamento com facilidade, a mãe pode chegar perto, pode pôr a mão. É espetacular isso aqui. Mas o mais importante é que este aparelho pode desenvolver, né, o que a gente chama de hipotermia terapêutica. O que é hipotermia terapêutica? Ele coloca a criança numa temperatura totalmente controlada, automático, computadorizado, numa temperatura adequada. E essa temperatura adequada faz desinchar o cérebro. Os resultados que o doutor Zé Maria aqui no hospital, porque o brasileiro é fantástico, né? Precisa ser pesquisado pela NASA, como o pessoal fala. Ele, com um aparelho ainda inicial, que era uma coisa, ele salvou várias crianças, porque metade das crianças ficam com sequelas, metade morrem. Ele salvou crianças sem sequelas, as crianças ficaram normais. Acompanha crianças, hoje já tem 4, 5 anos, 6 anos, absolutamente normais, e elas passaram por esse processo. Isso é muito pouco conhecido ainda na nossa medicina, porque, claro, quando é uma coisa de fora, todo mundo faz estardalhaço. Tal. Então, nós estamos trazendo para você uma novidade fantástica, né, que é, olha que coisa linda, né? Então, veja, o berço, ele fica totalmente aberto, mas ele fica totalmente isolado por uma camada de ar que chama fluxo laminar. Esse fluxo laminar, a criança fica isolada, fica totalmente controlada e vai controlando a temperatura adequadamente. Se você for olhar em hospitais que fazem hipotermia terapêutica, é uma confusão. É gelo, tem que ficar pegando gelo, trazer gelo, põe em umas bolsas, e põe, nossa, isso aqui não. Isso aqui praticamente o computador faz sozinho. O médico fica avaliando o processo totalmente computadorizado, deixando a criança sob controle totalmente. Então, isto é uma novidade espetacular brasileira. Eu fiz questão de trazer para vocês aqui, porque eu faço parte de muitos anos. Esses estudos são fantásticos, maravilhosos. Então, se você quiser se inteirar melhor, né, você pode jogar esse nome aqui, NeonatFlow, deixa eu pegar, NeonatFlow, que você vai poder ter contatos. Você pode entrar em contato conosco também, que nós poderemos passar algum hospital que tem interesse, que você conheça, algumas pessoas que falam, não, eu quero colocar na minha cidade, porque na minha cidade tem isso demais, tem as crianças que sofrem demais, façam, não, é fantástico. Por ser nacional, é um preço altamente mais acessível do que muitos internacionais que não têm o mesmo efeito. Então, é um produto totalmente nacional, totalmente computadorizado, e que já espanta, porque mesmo o pessoal de fora, que já foi levado para fora, os trabalhos científicos, eles ficam espantados. Mas como que é isso? Aquela coisa, como que um brasileiro pode inventar uma coisa dessa? E olha, pessoal, nós somos um povo muito inteligente, né? Então eu entendo que esse tipo de trabalho, esse tipo de situação é uma benção de Deus. E o nosso país é um país abençoado. Então, eu quis trazer para você aqui, para que você possa conhecer esse equipamento. Entre em contato comigo, pode entrar em contato o NeonatFlow, como você viu aí. Se você tem uma cidade que você tem interesse, um lugar que você conheceu, olha, eu quero pôr na minha cidade, eu quero pôr no meu hospital, eu quero ajudar as crianças mais pobres, eu quero colocar lá, fazer uma doação de um berço desse. Tem todo um treinamento fantástico. Então, eu quis trazer hoje para você. Está um pouco fora do padrão, porque eu sou clínico, né? Mas é tão apaixonante essa proposta que eu achei melhor trazer para você entender que a asfixia perinatal é alguma coisa grave. Infelizmente, para as classes menos abastadas desenvolvidas. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Então, eu já sou avô. Mas hoje, eu pensaria 2 vezes antes de ir para o hospital, perguntaria se ali teria todo um equipamento moderno de terapia da hipotermia terapêutica, que eu ia ficar mais tranquilo, porque isso a gente não sabe o que pode acontecer. Tá bom, pessoal? Quero te agradecer aí pela oportunidade de ficar contigo aqui. Agradecendo que nós estamos aqui para trazer novidades para você viver melhor
e também ter crianças que vêm ao mundo tendo mais saúde e mais vida plena. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Se você gostou, compartilhe. Nosso canal Saúde Vida Plena. Obrigado e até breve. Muito obrigado. Até logo.